Olá, pessoal. Agora nós vamos falar de Libra, né? Nós vamos falar a respeito dos seus mitos, símbolos, arquétipos, deuses e deusas que compõem, né, toda a narrativa deste signo. Libra, ou a balança, é o sétimo signo zodiacal. O seu modo é cardinal, o seu elemento é o ar. Quem é o regente de Libra é Vênus. Então vamos ver aqui outros arquétipos míticos, como Hefesto, Vulcano, Maat, que é egípcio, Hera e Juno, Pala Atenas, que é Minerva, Paris, o príncipe troiano, Eros e Psique. Libra constitui um certo enigma, já que parece ter sido adicionado ao zodíaco em uma data um tanto tardia. Os primeiros zodíacos babilônios, por exemplo, contêm apenas 11 signos. A constelação a que chamamos de Libra era conhecida como as pinças do escorpião, portanto, parte de escorpião, e não um signo separado. Os gregos viam esse grupo de estrelas como a balança trazida por Astreia, deusa da justiça. Aí a gente tem que olhar um pouco também para o signo de Virgem. Aqui ela está ligada à Virgem e não à Libra, mas começando a assumir o simbolismo que nos é familiar. Mas se Libra era desconhecida dos babilônios, era conhecida dos egípcios. Como já foi visto, os egípcios consideravam a ascensão noturna dos signos, de forma de que Libra ascenderia durante o mês de Áries. Essa é a estação da Páscoa. E antes que houvesse uma Páscoa, havia os antigos festivais de Ano Novo, associado ao equinócio de primavera. Assim, os egípcios conheciam Libra como Shonsu, a criança divina, que simbolizava o nascimento do Ano Novo, que trazia o símbolo da lua nova na cabeça e cujo nome significava viajante dos céus noturnos. Nossas próprias associações com Libra, porém, vêm da sua posição no equinócio de outono e não no da primavera. Sendo os pratos da balança, Libra é o único símbolo representado por um instrumento e não por uma figura humana ou animal. Talvez seja por isso que, no esquema dos 12 Olímpicos, Libra fosse atribuída a Hefesto, Vulcano, o ferreiro, ou o divino artesão dos deuses. Uma análise racional melhor para a regência de Hefesto sobre Libra pode residir nas peculiares circunstâncias do seu nascimento. E as regências olímpicas foram arranjadas em pares de opostos masculinos e femininos. Isso liga Hefesto a Atena, a regente olímpica de Áries. Ambas as divindades nasceram de um único genitor. Atena, como já foi dito, nasceu da cabeça de Zeus, sem intervenção feminina. Outra tradição mitológica afirma que Hefesto nasceu de Hera, sem participação masculina. A filha Atena é apenas do pai, enquanto o filho Hefesto nasceu magicamente da mãe. Talvez seja por isso que os astrólogos contemporâneos ligam os asteroides Palas, Atena e Juno como Hera, mãe de Hefesto, e eles ligam isso a Libra. Hefesto era marido de Afrodite, embora não fosse exatamente um casamento perfeito. Mesmo assim, tanto Vulcano quanto Vênus, em uma época ou outra, foram considerados regentes de Libra, e ambos já foram considerados regentes de Touro também, pois muitos acreditam que o planeta Vulcano, ainda não descoberto, é associado a Touro. Como eram esposos divinos, podemos pensar que Vênus representa a ânima de Touro e Libra, dos dois, Touro e Libra, enquanto Vulcano, ele representa o ânimos. Assim como com Virgem, houve outros deuses e deusas sugeridos para Libra, já que esse signo, como Virgem, ainda precisa dividir a sua regência.
A balança de Libra tem um significado profundo para os egípcios. Dizem que na hora da morte, a deusa Maat colocava a alma humana em um prato e uma pena no outro. Se o prato se inclinasse, nem que fosse de leve, a alma deveria reencarnar para perder o peso extra. Como Libra vem logo antes de Escorpião, o signo que está associado à morte, que os egípcios eles honravam em seus expressivos preparativos para a vida após a morte, o objetivo principal na vida era fazer com que os pratos se equilibrassem ou preparar a alma para a sua vida após a morte. Não é sempre que vemos librianos modernos preocupar-se com o peso de suas almas. Porém, os constantes atos de equilíbrio em que se envolvem por causa de seus parceiros pode fazer com que seu peso diminua. Os pratos de Libra estão constantemente pesando e medindo a qualidade, a igualdade ou a justiça dos seus atuais relacionamentos. Como signo do equinócio de outono, Libra representa um momento de transição no ciclo das estações. Os dias e noites têm igual comprimento, de forma que as energias do eu, que é de dia, e a consciência do outro, ou humanidade coletiva, que pertence à noite, né? Eles têm que ficar equilibrados. A mesma situação ocorre durante o equinócio de primavera no início do mês de Áries, mas com uma diferença vital. Durante Áries, a força do dia está ficando mais forte. Por isso, Áries representa uma individualidade emergente, destacando-se da humanidade coletiva. Em Libra, essa força da noite está aumentando, de forma que o simbolismo aqui mostra o indivíduo que começa a reconhecer a necessidade dos outros, que é do coletivo. Assim, os pratos de Libra são normalmente menos inclinados para o eu e mais para os outros ou o coletivo. E embora os pratos possam parecer um símbolo um tanto impessoal, que associamos ao casamento e ao companheirismo, eles simbolizam o equilíbrio de forças que ocorre no equinócio. O próprio símbolo de Libra, né, o equinócio, né, que é isso, é bem mostrado, né, nessa roda zodiacal. Algumas pessoas imaginam que o símbolo representa a viga de uma balança, embora Cyril Fagan apresente um forte argumento dizendo que o símbolo teve origem no ideograma egípcio chamado Akret. Que nome bonito! Esse ideograma mostrava o nascer do sol, e seu significado era o horizonte ou o ascendente. Em muitas culturas antigas, o equinócio e solstícios eles eram determinados com base na observação do nascer do sol. Criaram-se marcadores para medir com precisão os pontos de viradas do ano. Por vezes, templos ou complexos religiosos, como esse de Stonehenge, eram dedicados a esse fim. Na astrologia médica, Libra rege os rins, o par de balanças do corpo que regula e equilibra as funções do sistema interno. Vejamos que nós temos o rim como nós temos dois rins, né? Isso corresponde, obviamente, o par de balanças. Como um sistema de filtragem, os rins mantêm o corpo livre de substâncias tóxicas que poderiam causar sérios problemas ao sistema. Isso não é diferente da necessidade de Libra de filtrar as experiências da vida ou dos relacionamentos pessoais, que de outra forma poderiam ter consequências similares. Em Libra, ficamos conscientes da necessidade de um companheiro. Áries está ligado à primeira casa da roda do zodíaco. E a primeira casa está relacionada a inícios e é com frequência chamada a casa do eu. Iniciamos com a consciência da nossa individualidade.
Como Libra é o sétimo signo, ligado à sétima casa, e como o oposto polar de Áries, ela constitui o lugar mais distante do eu na roda, portanto, imerso no outro. Essa casa sempre foi conhecida como a casa do casamento em astrologia tradicional. Realmente, a primeira recognição que nós, como indivíduos, temos de uma estrutura maior ou coletiva costuma ser a recognição da nossa necessidade de relacionamento. Por isso, a tradicional atribuição do signo do amor à Libra é bem fundamentada e inteiramente em harmonia com o signo regido por Vênus. Mas essa consciência do outro tem uma aplicação muito mais ampla, porque o significado da palavra relacionamento não está restrito a relacionamento íntimo, de pessoa para pessoa. A qualquer momento em que nós, como indivíduos, devemos reconhecer a necessidade dos outros ou iniciar qualquer tipo de relacionamento com outras pessoas, o simbolismo de Libra e o equinócio de outono estão operativos. É por isso que se diz que tipos de Libra têm dons de diplomacia e que Libra é o signo da paz. Como conseguimos reconhecer as necessidades dos outros numa escala verdadeiramente coletiva, tornamo-nos conscientes da necessidade de criar a harmonia para a humanidade como um todo. Esse é o simbolismo que reside na raiz do famoso idealismo de Libra, como é mostrado pelos nativos de Libra, como Mahatma Gandhi, Jimmy Carter, que foram dois pacifistas dedicados à resolução de conflitos. Embora o libriano médio possa estar preocupado principalmente com relacionamentos íntimos ou românticos, há sempre um senso de finalidade mais elevado que permanece no fundo. Libra planta as sementes para uma visão mais ampla da humanidade, uma visão que atingirá a fruição no próximo signo de ar, que vai ser Aquário. A Vênus ou Afrodite de Libra está muito distante da deusa mais terrena de Touro. Em Touro, Vênus, ela consentia no prazer sensual mais cru, em que o erotismo era glorificado. Já essa Afrodite de Libra é muito mais um arquétipo de beleza estética, uma peça de museu, bela de ser admirada, amável para flertar, empolgante para provocar e exigindo elogios, mas quase impossível de ser tocada. E mesmo que Vênus, como deusa do amor, se encaixe no signo do companheirismo, que é Libra, os astrólogos contemporâneos vêm questionando a sua regência desse signo, quase tanto quanto questionam a regência de Mercúrio sobre Virgem. Em particular, os asteroides Junos e Palas Atenas foram sugeridos como regentes de Libra. Juno, ou melhor, Hera, presidia a instituição do casamento e era esposa de Júpiter, o rei dos deuses. O casamento de Deus e Hera é uma história de lutas de poder no casamento, e realmente, se formos observar a história do casamento, raramente ele dizia respeito ao amor. Historicamente, ele ocorria com mais frequência como uma situação arranjada por razões políticas, sociais ou religiosas. O amor é uma adição relativamente recente ao conceito de casamento, tendo aparecido pela primeira vez na cultura ocidental durante a Idade Média, na forma de romance como Tristão e Isolda ou Lancelot e Guinevere. E nas classes superiores, especialmente entre a realeza, o casamento ainda é arranjado. Embora associemos Vênus, a deusa do amor, a Libra, esta se relaciona mais ao casamento do que ao amor, como atestado pela própria Vênus em seu casamento com Vulcano. Mesmo a união Juno-Júpiter, supostamente o arquétipo do casamento,
não retrata um estado muito feliz ou equilibrado, de fato. Uma interpretação moderna do romance de Tristão e Isolda dá a entender que o verdadeiro romance não ocorre nunca entre cônjuges. Juno, por sua regência sobre a instituição do casamento e seu poder sobre o céu compartilhado com Júpiter, parece um símbolo planetário adequado para Libra. Mas a vida de casado de Juno era cheia de brigas, histórias de infidelidade, acessos de fúrias e de vingança sobre as amantes do seu marido. Já como arquétipo, como esse para o casamento, não é de se espantar o estado dessa instituição. Em relação à regência de Palas Atenas sobre Libra, a sua sabedoria, lógica, justiça e determinação, que são aspectos equilibrados, criam um símbolo adequado para esse signo, especialmente os librianos que têm um excesso de ar e preferem a lógica fria e isenta às confusões emocionais exigidas pela maior parte dos relacionamentos. Mas como a deusa virgem, Atena repudiava os relacionamentos, e o lugar de Libra no zodíaco parece vibrar de acordo com esse tema. A ideia de Liz Grain de que o príncipe troiano Paris simboliza Libra é também um interessante conceito a se considerar. Pediu-se a Paris, como sempre se pede aos librianos, que fizesse um julgamento. Esse julgamento era de um concurso de beleza em que as participantes eram Afrodite, Hera e Atena, que reconheceremos como as três regentes planetárias de Libra. Hera ofereceu a Paris o mundo. Atena, a posição de líder e vitórias de um guerreiro poderoso. Mas Afrodite, a deusa do amor e da beleza, ofereceu-lhe um presente em seu domínio e lhe prometeu a mulher mais bela do mundo. Bom, nesse julgamento, Paris escolheu Afrodite, mas o presente foi Helena, uma das quádruplas de Gêmeos, uma mulher casada. E o seu rapto deu início à Guerra de Troia. Na vida de Libra, há com frequência um conflito semelhante centrado no amor ou na beleza. Uma correlação interessante aqui é que a cidade de Paris, conhecida por seu gosto pelo amor e a beleza, sempre atraiu amantes para si e é fortemente associado ao signo de Libra. E, finalmente, há um outro par mitológico que talvez seja o arquétipo mais adequado para Libra no signo do companheirismo. Isso é Psique e Eros. Essa história trata do amor, Eros, em busca de uma alma, Psique, e de uma alma em busca do amor. Um dia, espalhou-se a notícia de que havia uma mulher mais bela que a própria Afrodite. Claro que a bela Afrodite não suportaria ter uma concorrente, especialmente uma mortal, e ordenou que se executasse essa mulher. O seu filho Eros, cuja função usual era atingir mortais com suas setas mágicas de amor, ou as suas flechas, recebeu o encargo de assegurar que Psique encontraria a morte. Mas quando ele a avistou amarrada em uma rocha e vendada, acidentalmente atingiu a si próprio com uma flecha. Bastou um olhar para a bela Psique e ele ficou instantaneamente apaixonado. Derramou-a, desamarrou-a e a levou para o seu castelo no vale. A única coisa que lhe pediu foi que ela permanecesse vendada quando estivessem juntos, para que ela não soubesse que estava com o Deus do amor. Certo dia, as irmãs dela vieram visitá-la e sugerindo que ela era tola por permanecer vendada e convenceram-na a remover a máscara e olhar para o seu esposo, que poderia muito bem ser um monstro.
Bom, entregando-se a esse temor incômodo, né? Psique desobedeceu ao pedido de Eros e ele instantaneamente saiu voando pela janela. Psique lamentou-se, chorou e orou a Afrodite para que o seu amor perdido voltasse. E Afrodite acabou cedendo, mas exigiu de Psique uma série de tarefas aparentemente impossíveis, escolhidas propositalmente pela deusa do amor, que estava certa de que Psique não poderia realizá-las. Mas com a ajuda do reino animal, Psique completou todas as tarefas perfeitamente. Afrodite não teve escolha senão reunir os amantes e eles voltaram ao seu castelo em glória, numa espécie de viverem felizes para sempre. O mito é altamente simbólico ao casamento, mesmo em nossa época. Com estrelas nos olhos, encontramos os nossos companheiros. Após algum tempo, ousamos olhar para quem eles realmente são. Aí vem a desilusão. Seja a separação emocional ou física, de alguma maneira ela ocorre. A relação passa por testes, provas e desafios. Afinal, Saturno é o regente esotérico de Libra e é exaltado nesse signo. E aí então se descobre que os laços de união são fortes. Se ela for forte, sobreviverá a esses desafios e ficará melhor do que nunca. Como Eros e Psique, no final da história, estão felizes, reunidos entre iguais no jogo da união. Os psicólogos Heinrich Neumann e Robert Johnson usaram essa história especificamente para representar a base da psicologia feminina. É oferecida aqui como uma história que não se limita apenas a mulheres, mas que representa a dinâmica do relacionamento em geral. É possível que o mesmo processo ocorra sem um parceiro. Ousamos olhar sob nossas próprias máscaras e ver as falhas e imperfeições que normalmente tentamos desesperadamente esconder. Então damos a nós mesmos a tarefa de melhorar, o que é aparentemente impossível e muito trabalhoso, mas permite um relacionamento prolífico e satisfatório com o eu. Uma vez que Libra representa parte da roda em que estamos interessados com o importante relacionamento de casal e o equilíbrio desse relacionamento com o eu, o signo apresenta um difícil desafio. Libra é conhecido por sua incapacidade de tomar uma decisão, porque pode ver ambos os lados de qualquer questão e sempre se esforça para ser justo. A tarefa mais fácil para o libriano é ver as coisas de uma posição autocentrada. E por isso, com frequência, ele se sacrifica tanto quanto se trata de relacionamentos. Recentemente, o termo codependente foi integrado nos círculos psicológicos e centros de tratamento de forma bastante liberal, como meio de definir o cerne de muitos problemas em nossa sociedade e nossas estruturas familiares. E certamente, se a qualidade positiva de Libra é sua capacidade de relacionar-se de forma justa e igualitária, a sua manifestação negativa é a codependência. Observamos que indivíduos de Libra ou da sétima casa, eles esforçam-se em prol do equilíbrio, da justiça, da cooperação, da harmonia e da beleza na vida e especialmente no relacionamento. Felizmente, nem todos os librianos têm casamentos como os de Juno, Vênus ou Psique. Mas em um mundo em que conceitos e ideias são importantes, o libriano pode se manter tão emocionalmente afastado do que se passa no centro da união que cria e o efeito da polaridade, que vai ser a raiva e explosões emocionais expressos pelo parceiro, como com Juno, ou com Vulcano, ou com Psique. Cada um desses três respondia aos seus relacionamentos disfuncionais de modos diferentes. Vulcano trabalhou a sua raiva em sua oficina
e criava belas obras de arte, das quais uma foi uma rede de ouro em que ousou prender Vênus à cama com seu amante Marte, e assim revelar a sua própria vergonha e humilhação para todos os olímpicos. Psique externou-se, realizando tarefas servis e trabalhosas, como um modo de manter-se concentrada e equilibrada enquanto esperava pelo retorno do seu amor perdido. A resposta de Juno ao problema de relacionamento era voltar-se contra as outras mulheres que se permitiam envolver com um homem casado, revelando assim a sua ira contra si mesmo por tolerar essa sina como uma mulher sem mais controle do seu destino. Portanto, o essencial em Libra é não falar do modo eloquente de beleza, harmonia e equilíbrio como uma visão ideal enquanto está no meio de um relacionamento cujo centro emocional é um campo de batalha, mas sim envolver-se no processo pessoal, aceitando, em vez de projetar, as partes feias e imperfeitas e tomando a responsabilidade por suas próprias ações na interação de opostos existente no relacionamento. Libra está na posição do pôr do sol. O ego individual se dilui em favor do outro. Na mandala das casas, Libra ocupa a posição diurna do sol poente, a hora do dia em que, de acordo com os antigos, o sol afasta-se de seu carro solar para cair por trás do horizonte. A sua luz se perde até que o primeiro brilho pré-alvorada do fogo de Áries seja novamente encontrado. Isso também corresponde à posição de Libra na roda sazonal. Essa queda do sol simboliza uma verdade psicológica que mostra Libra como o menos autocentrado dos signos solares, com tendência a englobar a energia de seus parceiros em sua fonte de energia e luz. Tipos com a lua em Libra, eles se rejuvenescerão em companhia de seus parceiros ou pessoas favoritas, conversando, compartilhando, rindo, discutindo. Decorar ou remodelar pode atraí-los, assim como alguma forma de exercício leve ao ar livre, especialmente quando feito com um parceiro, como o tênis, digamos assim. O que é melhor, eles podem tentar dizer algo pouco educado ou intransigente de vez em quando, apenas para inclinar a balança de outra forma. Já Mercúrio em Libra geralmente é um diplomata na comunicação verbal e escrita, e provavelmente adoraria o trabalho de entrevistador. Vênus em Libra, como já notamos, está em um papel de destaque, elevando o amor, a beleza e a estética ao estado de arte. Marte em Libra pode afirmar a energia da pessoa no estágio coletivo através de lutas por oportunidades iguais, pagamentos justos e etc. Indivíduos com séries em Libra tendem a ser habilidosos em relacionar-se, servir como mediadores e ser igualitários. Como Marte, podem insistir na igualdade sexual no local de trabalho. Já Paula Atenas, como já foi notado, ela brilha no campo da mediação, diplomacia e estratégia nesse signo de justiça. Juno, em Libra, tem dupla força, por ser o asteroide que preside o casamento num signo relacionado à igualdade e à justiça. Vesta pode insistir em trilhar um caminho espiritual dentro da relação. Tanto Juno quanto Vesta, neste signo, buscarão a sua alma gêmea. Já Júpiter em Libra e Saturno em Libra são ambos adequados à carreira no sistema legal. Mas, sigam ou não essa carreira, esses indivíduos terão a lei envolvida em suas vidas de modo bastante profundo. Quiron na sétima casa, com frequência,
Mostra indivíduos que foram feridos em relacionamentos e que buscam a cura pelos mesmos meios. Com Urano na sétima casa, os nativos são compelidos a buscar relacionamentos não tradicionais. Relacionamentos comuns não têm a chama necessária a esses indivíduos. Já Netuno, em Libra, ele busca uma alma gêmea ou um amor espiritual quando está na sétima casa. Por vezes, essa busca pode se tornar realidade, mas essas pessoas, mais que outras, devem tomar cuidado com relacionamentos de codependência ou salvador-vítima. Pessoas com Plutão na sétima casa podem parecer engolir seus parceiros ou ser engolido por eles, assim como Hades engoliu Core no fundo da terra. Seu amor é demasiado intenso na maioria dos casos, embora sua capacidade de comprometer-se seja também mais altamente desenvolvida do que o da maioria das pessoas. Uma das épocas mais desafiadoras para a instituição do casamento na história recente foi no final da década de 1960 e início de 1970, quando Urano e Plutão estavam ambos em Libra por um curto tempo. A taxa de divórcio foi estatisticamente a mais alta já registrada. E se as divindades que regem Libra estavam fazendo uma declaração sobre a desigualdade da instituição do casamento naquele tempo, foram bastante efetivas. Desde então, instituíram-se muitas reformas, especialmente de 1972 até 1984, quando Plutão estava em Libra. Netuno, ele entrou em Libra em 1942 e ficou ali até 1956. Essa geração teve um desafio único no que respeita a relacionamentos. A maioria desses indivíduos com Netuno em Libra também tem Plutão em Leão e estão se esforçando para manter a sagrada instituição do casamento e ser devotados a seus parceiros, Libra, fazendo ao mesmo tempo uma declaração de autoafirmação e de individualidade, Leão. Essa é uma geração que idealiza relacionamentos, sente-se vazio sem eles, mas luta intensamente pela liberdade individual e a autoafirmação enquanto envolvida neles. Certamente é um fenômeno muito curioso. Eu, particularmente, acho Libra um signo maravilhoso, porque por trás desses mitos todos, nós temos assim um conhecimento profundo desse equilíbrio do nosso eu, da nossa sombra, e que pode nos presentear grandemente no nosso conhecimento, na nossa individuação e no nosso equilíbrio, principalmente emocional. Um forte abraço e até o próximo vídeo.